Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a nossa revista da Escola Bíblica, da Bênção. Hoje nós vamos estudar a lição 13 com o tema As Duas Testemunhas, na página 41. Então, como você já sabe, pega aí um caderno, uma agenda, a Bíblia, a sua revista, vamos estudar juntos, vamos conversar um pouco. E você sabe, como é um vídeo, você pode parar, fazer anotações, voltar se alguma coisa você não entendeu para ouvir de novo ou até para anotar alguma coisa, mas não deixe de acompanhar o nosso estudo, tá ok? Vamos lá então, lição 13, com o tema As Duas Testemunhas. Para memorizar. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos, capítulo 8, versículos 17 e 18. Leitura bíblica em classe, vamos ler Apocalipse, capítulo 11, dos versículos 3 até o 13. Vamos lá, 11, 3. Diz assim: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo das suas bocas e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm a autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, as tribos, as línguas e as nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram aos que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu na nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Vamos lá para a nossa introdução, então. Haverá no período tribulacionista duas duplas, uma do mal e outra do bem. A do mal, formada pela dupla bestial, sendo eles o anticristo e o falso profeta, que blasfemarão e guerrearão contra os santos e farão sinais para enganar os habitantes da terra. A do bem, formada pela dupla celestial, são as duas testemunhas enviadas por Deus, que profetizarão com grande poder e farão grandes sinais, dando testemunho àqueles que estiverem passando pelas aflições daqueles dias, e para se oporem e confrontarem o anticristo e o falso profeta. Então, queridos, nós já estamos estudando aí essa parte da grande tribulação, já vimos aí a pessoa, a figura do anticristo, já vimos também na última lição o falso profeta,
E agora, nós já havíamos citado, né, rapidamente, falamos que iríamos estudar um pouco mais à frente, e chegou o momento de falarmos um pouco sobre essas duas testemunhas. Para a gente entender essa situação durante a grande tribulação. Então, haverá duas duplas, né? Uma dupla é a dupla do mal, feita pelo anticristo e o falso profeta. E a dupla do bem, que pertence a Deus, eles não são nomeados, né? São falados duas testemunhas, dois homens, né? Mas não fala exatamente quais eram os seus nomes. Falam duas testemunhas que vão fazer sinais para chamar a atenção das pessoas para o Senhor Jesus e para Deus. Então haverá uma batalha entre essas forças do bem e do mal, né? Por quê? Porque nesse tempo o anticristo, né, ajudado, levantado, apoiado pelo falso profeta, vai estar dominando o mundo, ganhando a atenção. E essas duas testemunhas vão ficar por um tempo tendo permissão para falar, profetizar, fazer sinais, né? E vão meio que concorrer com o anticristo, né? Vão chamar a atenção porque eles vão falar o contrário. Porque tanto o falso profeta quanto o anticristo, eles têm um papel de blasfemar contra Deus. Falar contra Deus, contra a sua verdade, contra o evangelho, contra Jesus, contra o sacrifício na cruz, enfim, vão tentar desacreditar em tudo, né? Queimar toda a fé que ainda resta em algumas pessoas. Mas essas duas testemunhas virão para falar o contrário, para dizer quem é Deus, testemunhar, pregar, e aí eles serão alvo de uma grande perseguição. Então vai haver uma batalha durante um período, eles vão batalhar aí pela atenção das pessoas, né? E aí vai ter um momento que isso vai acabar, né? A gente já vai falar sobre isso, ok? Vamos lá então. Na página 41 ainda, no item 1, as duas testemunhas, Apocalipse capítulo 11, dos versículos 3 a 6, que nós já fizemos a leitura anteriormente. A identidade. As duas testemunhas serão dois profetas do Senhor, que, à semelhança de outros profetas da Bíblia e do próprio Senhor Jesus, entregarão com ousadia mensagens de juízo a ponto de deixar os adoradores da besta atormentados. São descritos como duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. Certamente referindo-se à visão que o Senhor deu ao profeta Zacarias, Zacarias capítulo 4. No livro ele vem, na página 164, o apóstolo Jair de Oliveira comenta: eles são lâmpadas do Senhor que trarão luz no momento mais sombrio da história àqueles que se abrirem a esta luz. Da oliveira sai o azeite que abastece o candeeiro. As duas testemunhas serão luzeiros que brilharão na noite mais escura da humanidade. Então, queridos, essas duas testemunhas eles têm semelhanças aos profetas, principalmente os profetas do Antigo Testamento, mas também podemos dar alusão a Jesus, a João Batista, não estou dizendo que serão eles, claro, né? Mas assim, a maneira de pregar, com ousadia, com uma palavra forte de confronto, isso vai causar um transtorno para o domínio do anticristo e da besta, né? E do falso profeta. Porque eles vão de encontro, eles vão combater, e ainda vão tentar trazer luz e entendimento numa época de trevas total. É bom lembrar, irmãos, que nós já falamos aqui do arrebatamento da igreja, né, que vai estar com Cristo, né, e que vai estar vivendo aquele momento do tribunal de Cristo, recebendo segundo cada um as suas obras. E aqui na terra haverá grande tribulação, esses 7 anos de grande tribulação. A primeira parte vai ser na parte do anticristo, ele vai ficar fazendo de conta de bonzinho. A segunda parte ele vai manifestar quem ele é. A natureza, né, dada por Deus vai se manifestar, virão pragas, doenças, muitas mortes. E o anticristo vai começar a pegar pesado. O falso profeta vai trazer
uma mensagem para conduzir as pessoas à adoração do anticristo. Então vai ser o período de maior trevas na história da humanidade. Por quê? Porque a igreja, né, os santos de Deus foram levados embora. Então vai ficar aqui na Terra quem? A humanidade como um todo, né? E aqueles cristãos que não levaram a coisa a sério. Durante a grande tribulação haverá conversões? Claro, muitos cristãos vendo que a igreja foi arrebatada e ficaram, vão se arrepender e vão lutar para permanecer. Haverá também judeus, né, que também não vão querer se render aí ao anticristo. Enfim, haverá um grupo de pessoas que vão permanecer ainda lutando pela fé. Mas as duas testemunhas virão numa época de grande treva. Por quê? Porque o que faz o mundo não ser pior do que ele já está é a oração, o jejum, a pregação, a igreja, a vida da igreja presente nesse mundo é que faz com que esse mundo seja menos pesado e menos carregado. Quando uma grande parte dessa igreja for levada, aqueles que são mais fiéis, mais comprometidos, né, então a espiritualidade na Terra vai cair drasticamente. Não é que não haverá espiritualidade, haverá sim pessoas buscando a Deus, tal, mas vai ser um grupo muito menor. E a pressão do diabo vai ser muito maior no meio da intensidade que o mundo vai estar vivendo pelas pragas que o próprio Deus liberou sobre a terra. A gente já falou aqui sobre as trombetas, os ais. Então o clima vai estar pesado. Por um lado, sofrimento, muita morte, doença, muito sofrimento mesmo. Por outro lado, a falta da presença, daquela oração, daquela presença gloriosa de Deus, porque os crentes é que manifestam essa glória, vai ter muito pouco disso. Ainda vai estar o anticristo com poder, autoridade no mundo todo, falando bobagem, falando contra Deus, quer dizer, o clima vai estar pesadíssimo. Então, nesse momento de pressão e de sofrimento, essas duas testemunhas se levantam como profetas de Deus para ainda falar do nome do Senhor e vão incomodar grandemente essa dupla do mal, que é o anticristo e o falso profeta. Tá bom? Vamos lá então. Ainda no finalzinho da página 41, letra B. Ministério. Profetizarão por um período de 1260 dias, 42 meses, vestidas de pano de saco. Suas vestes podem sugerir-se à pregação do arrependimento. Isaías 37, 1 e 2, Daniel 9, 3 a 5. Cumprirão a sua missão sem que ninguém lhes possa fazer mal, enquanto não cumprirem o seu ministério. Estarão debaixo da proteção e cuidado do Altíssimo e receberão poder para autenticar e exercer a missão que lhes foi imposta, por meio da realização de grandes sinais e prodígios. Estas terão grande poder para impedir a chuva nos dias de sua profecia, de transformar águas em sangue e ferirem a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Essa será uma oportunidade concedida por Deus para que os moradores da terra, na ocasião, ouçam a sua palavra e não apresentem desculpas no dia do juízo final. Apocalipse capítulo 20, dos versos 11 até o 15. Então, o ministério dele será um ministério de pregação, de arrependimento, né? Por quê? Porque a humanidade vai estar mais corrompida ainda. E o anticristo, trabalhando com o falso profeta, blasfemando contra Deus, quer dizer, aqueles valores que ainda ajudam a sociedade a ter alguns princípios do bem, vão diminuir cada vez mais. Se você acha que a sociedade está corrompida, que o mal está dominando, que as pessoas estão trocando o bem pelo mal, enfim, durante a grande tribulação isso ainda vai ser pior. E nesse quadro é que aparecem, né, as duas testemunhas pregando arrependimento, transformação de vida. Né? Hoje, quando nós falamos de mudança de vida, de santificação, de uma vida de compromisso, de sacrifício, quando nós falamos de viver uma vida separada para Deus, nós somos motivos de chacota de muita gente. A sociedade hoje mudou seus valores. Né? O que era certo agora é errado, e o que era errado agora ficou certo. Nós estamos errados.
Quando nós pregamos contra o pecado, nós somos os fundamentalistas religiosos, nós somos os xiitas, nós somos os radicais religiosos, assim que nos chamam, né? Imagine durante a grande tribulação isso vai estar pior. E essas duas testemunhas vão pregar o quê? Um evangelho puro, um arrependimento, uma transformação de vida, de caráter, voltar à base da palavra de Deus e, logicamente, isso vai incomodar tremendamente. Assim como hoje, quando nós pregamos, muitos radicais aí do pecado se incomodam, não querem mais que a gente pregue contra o pecado, não querem mais que a gente pregue contra o homossexualismo, não querem mais que a gente pregue contra a vida de qualquer maneira, do sexo fora do casamento, enfim, de tantas coisas que nós temos que pregar na palavra de Deus. Muitos radicais religiosos não querem que a gente fale isso. Querem impor leis, querem nos bloquear, né? Agora está na moda cancelar, vamos cancelar essa pessoa, aí todo mundo, vamos deixar de seguir, aí fazem vídeos e falam, e fazem protestos, né? Enfim, há algum tempo, quando o pastor Marco Feliciano trabalhou na área dos direitos humanos, né? E começou na comissão, ele estava pregando numa igreja no interior de São Paulo, e um grupo de manifestantes foi lá e tentou invadir a igreja. Enfim, foi uma coisa muito chata, muito ruim. Para vocês terem ideia de como eles estão hoje, achando que tem direito de impedir que a gente fale a palavra de Deus. Para vocês terem, e nós estamos vivendo nos nossos dias. Imagine durante a grande tribulação. Então, essas duas testemunhas vão enfrentar um mundo com ódio da Bíblia, com ódio da verdade. Mas Deus vai preservá-las por 42 meses. Né? É bastante tempo Deus vai preservá-las para que elas possam pregar essa palavra, para que elas possam ter sinais. Ninguém vai poder tocar nelas. Se alguém tentar o mal contra elas, vai morrer. Está escrito na palavra, a gente leu aqui, né, agora há pouco na leitura do Apocalipse. Enfim, Deus vai guardá-las para que elas possam pregar, para que ninguém diga que não ouviu. Logicamente, né, essas duas serão noticiadas no mundo todo como motivo de piada e chacota, mas enquanto as pessoas do mal entendem isso, elas estão pregando, elas estão falando. Alguém será tocado, alguém vai ouvir a verdade, alguém vai ouvir o que Deus tem para dizer. Né? A luz, ela vai sempre iluminar, a luz é sempre luz. Né? É até o momento em que Deus vai permitir que essas duas testemunhas permaneçam. Mas nós temos aqui algo interessante, né? Não está sendo citado aqui na revista, mas é bom lembrar, né, as características desses dois profetas de Deus, essas duas testemunhas, elas lembram bastante Moisés e Elias, pelos sinais. Né? E vocês sabem que nenhum dos dois morreu, né? Teve lá a citação de Deuteronômio sobre Moisés, que o anjo do Senhor escondeu o corpo de Moisés, né? E Elias foi arrebatado. Então eles poderiam voltar à terra, só não poderia voltar quem já morreu, né? E lembrando que também Moisés e Elias apareceram no monte, na transfiguração com Jesus, né? Então, pelos sinais, pela maneira, nos dá a entender que será um retorno de Moisés e Elias. Não dá para fechar, cravar em cima, mas as características que eles têm de orar e não chover, Elias, né? De transformar águas em sangue, Moisés, de soltar pragas de todo tipo, Moisés também. Né? E eles foram as duas figuras mais destacadas do Antigo Testamento. É bom lembrar, tanto Moisés quanto Elias foram os grandes destaques na descrição do Antigo Testamento. Então, provavelmente sejam eles, não podemos cravar, mas é só para a gente refletir nas características desses profetas. Tá bom? Vamos lá então na página 42, item 2. A morte das duas testemunhas, Apocalipse 11, de 7 a 10. Na metade da grande tribulação, concluído o testemunho que devem dar, após cumprir a sua missão, as duas testemunhas serão mortas pelo anticristo. Ele é a besta que surge do abismo e pelejará contra elas. Começará
a perseguir não somente as duas testemunhas, mas também aqueles que se recusarem a segui-lo. O anticristo as vencerá e as matará. Assim como o próprio Senhor Jesus, que não foi preso ou morto antes que cumprisse a sua missão, apesar das investidas e tentativas do diabo, Lucas 4, 29 e 30 e João 18, do 4 a 11, assim também as duas testemunhas só poderão ser mortas após o cumprimento do seu ministério. Tudo indica que o ministério das duas testemunhas será exercido na primeira metade da grande tribulação, e sua morte se dará no início da segunda metade desta. Seus corpos serão insultados e transformados em objetos de escárnio para o mundo e expostos em praça pública na cidade de Jerusalém, chamada espiritualmente de Sodoma e Egito, em referência à sua imoralidade e ao seu mundanismo. E os homens de muitos povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Quando a notícia da morte das duas testemunhas se espalhar, os adoradores da besta se regozijarão e enviarão presentes uns aos outros. As mensagens das duas testemunhas queimam a consciência dos ímpios, gerando em seus espíritos corrompidos grande ódio contra os fiéis. Porém, a alegria dos seguidores da besta não vai durar muito tempo. Então, irmãos, as duas testemunhas elas têm um propósito: anunciar as verdades de Deus durante a grande tribulação. Provavelmente durante a primeira parte da grande tribulação, elas vão falar à vontade. Quando eu digo à vontade, assim, vão falar o que quiserem falar. Apesar dos inimigos, elas não serão tocadas porque Deus irá guardá-las. Não sabemos como. Lógico, os inimigos vão querer matá-las, mas não vão conseguir. Quando entrar a segunda metade da grande tribulação, que o anticristo vai se manifestar, né? Vai querer ser adorado, vai ter o poder, a autoridade, vai mostrar aquele inimigo da igreja, de Israel. Provavelmente no começo disso ele vai confrontar as duas testemunhas, porque elas vão incomodar muita gente com a pregação da verdade, com a vida correta, com a santificação. Voltem para Deus, arrependam-se dos seus pecados, né? A vida não é assim, família não é assim, sociedade não é assim, Deus não se alegra com isso. Eles vão pregar forte e vão trazer sinais para confirmar a sua pregação. Então, eles vão incomodar demais. E aí, quando entrar a segunda parte da grande tribulação, provavelmente nesse período, eles serão confrontados pelo anticristo. E Deus permitirá que o anticristo mate as duas testemunhas. Fala, meu Deus, misericórdia. Não, mas é que Deus tem um projeto para tudo. Para tudo, Deus tem um plano. Nada foge do controle de Deus, né? Então, eles vão matar as duas testemunhas, e isso vai acontecer em Jerusalém, que será um palco do mundo, né? Porque o anticristo vai estar aqui ali, tipo, querendo reinar ali como se fosse o senhor do mundo, e Jerusalém é a capital mundial, né? Espiritual, e aí ele vai estar ali, mas só que Jerusalém também vai estar corrompida, que ela é citada como Sodoma ou Egito, né? Alto índice de corrupção, de pecado, de práticas pecaminosas. Então o anticristo vai estar dominando ali, e as duas testemunhas vão pregar exatamente ali, que é o foco do pecado, né? Serão mortas ali e irão ficar ali 3 dias e meio expostas em praça pública como mortas, para mostrar o quê? O poderio do anticristo. O anticristo ele é assim. Lógico, o pessoal não vai falar que ele é o anticristo, vai ter um nome, vai ter um título, vai ser o queridão, né? Das pessoas, o bonitão, o inteligente, o articulado, o politicamente correto. E aí ele vai, né, matar as duas testemunhas, vão ficar 3 dias e meio ali expostos, e todo mundo vai fazer festa. Ah, vencemos esses fundamentalistas religiosos, esses radicais, esses crentes ultrapassados. O mundo é moderno, o mundo não é mais assim, ainda bem que eles morreram, né? Eles vão ficar lá, as pessoas vão passar por lá, tirar foto, fazer filmagem, mandar para todo mundo, achando que conseguiram vencer. Mas Deus tem, né? Eu vou usar um trunfo preparado
para essa situação. Vamos lá, item 3 da página 42. Ressurreição e arrebatamento das duas testemunhas. Apocalipse 11, do 11 ao 13. As duas testemunhas ressuscitarão depois de 3 dias e meio. Apocalipse 11, 11. Depois de ressuscitados, os profetas do Senhor serão arrebatados ao céu, e os seus inimigos os verão. Apocalipse 11, 12. É notável a semelhança com a ascensão de Jesus, que, observado pelos seus discípulos, subiu aos céus. O diferencial é que as testemunhas subirão diante dos olhares de seus inimigos. Outra similaridade quanto à ascensão das testemunhas é com a ressurreição dos justos em ocasião do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Deus dará impulso à sua obra quando parecia já estar morta para o mundo. A ressurreição e a ascensão das testemunhas são prova de que elas não têm com Jesus apenas parte no seu sofrimento, mas também em sua glória. Romanos 8, 17. Após a ascensão das duas testemunhas, um grande tremor de terra será a causa da morte de 7.000 homens. Apocalipse 11, 13. Já os que sobreviverem ficarão atemorizados e darão glórias a Deus. Mesmo que muitos não deem ouvidos, a obra de Deus e o trabalho dos seus servos não serão em vão. Existem certas indicações no texto grego que algumas dessas pessoas tenham entregado seus corações a Jesus. Lembre-se, o Salvador não desiste da salvação dos perdidos. Então agora nós entramos na parte final dessa história, das testemunhas, né? Elas ficaram mortas 3 dias e meio em praça, o anticristo as matou, e elas ficaram ali como derrotados, como a religião, como a fé, como Jesus, como Deus, tudo vencido, né? Um Deus vencido, um Deus fraco, vão blasfemar à vontade. Mas quando todo mundo estiver comemorando, achando que venceram, Deus vai operar um milagre diante de todo mundo. Eles vão ressuscitar e vão se levantar depois de 3 dias de mortes, a semelhança de Jesus, né, que ao 3º dia ressuscitou. Eles vão ressuscitar. Quer dizer, tudo isso vai acontecer ao vivo. Lembrando que nós temos tecnologia para isso hoje, né? Ao vivo, estão filmando, né? Tem aquele repórter fazendo aquela reportagem lá, tá os mortos lá atrás, igual o pessoal faz, né? Reportagem, né? Policial, o repórter tá aqui na frente falando, aconteceu um assassinato aqui, e lá atrás tem as sirenes, tem o pessoal, né? Da perícia, tem lá o plasticão jogado em cima, né? Aquele prateado, plástico preto, sei lá, uns panos em cima dos motos lá atrás, e aquele jornalismo sensacionalista, os bandidos, não sei quem foi atropelado, alguém foi assaltado e morto, tá lá atrás a imagem e a pessoa falando aqui diante da câmera. Imagine essa mesma cena, né? Dos repórteres falando, né, os grandes âncoras, né, falando, apresentando, aí de repente os mortos atrás que estão falando, eles eram assim, eles eram atrasados, atrapalhavam a humanidade, o progresso da humanidade, e de repente eles estão filmando ao vivo, e daqui a pouco os caras lá atrás começam a levantar e ficar em pé de novo. Aí todo mundo, né, o que tá acontecendo? Os repórteres viram, filma lá, aí eles levantam de novo. Né? Vivos de novo, mas como eles estavam vivos? Eles estavam mortos, 3 dias mortos, aquele alvoroço, aquela coisa toda, né? E aí eles serão arrebatados, quer dizer, vão começar a subir aos céus, assim como Jesus, diante das câmeras do mundo, dos canais de TV, internet, o mundo todo. Essa imagem vai viralizar por todo lugar, todo mundo mandando mensagem, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, e os inimigos desesperados. Diante disso, irmãos, desse grande sinal, Deus vai mostrar o controle que ele tem da vida e da morte. A semelhança do que aconteceu com essas pessoas é para provar que é possível o que aconteceu com Jesus, porque até hoje muitas pessoas dizem, não, ninguém ressuscita, Jesus não ressuscitou, isso foi mentira dos discípulos, blá, 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 né? Mas imagine, diante das câmeras ao vivo, sem truque, sem mágica, sem nada, eles vão ressuscitar. Muita gente vai crer na palavra e na pregação deles, apontando para Jesus, apontando para o Senhor. Então vai ser um grande golpe do Senhor no trabalho do anticristo, mas logicamente nem todo mundo vai acreditar, né? A gente sabe que existem pessoas que estão presas debaixo de uma fortaleza espiritual,
que mesmo elas vendo, ouvindo, elas não conseguem entender. A mente delas está dominada pelas trevas. Não serão todos, mas muitos começarão a crer no Senhor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Deus está sempre trabalhando, mesmo naquele antro de pecado, naquele clima, né? Jerusalém sendo comparada ao Egito, a Sodoma, Deus ainda vai salvar a gente ali. Né? Deus está sempre procurando salvar. E outra coisa também, né? Para ninguém dar desculpa que não ouviu falar, que não soube, né? Porque sempre tem alguém dizendo, eu não tive oportunidade, né? Oportunidade as pessoas todas terão. Deus vai ser justo, né? Deus é justo em tudo que ele faz. Então, queridos, finalizando aqui a nossa lição, vamos ler aqui na conclusão. O ministério das duas testemunhas revela o amor, a graça e manifesta a misericórdia de Deus nesse período catastrófico da humanidade. Porém, quando a palavra não consegue penetrar o coração endurecido dos ímpios e despertá-los dos seus sonos mortais e dos seus delitos pecaminosos, a espada do juízo divino é erguida e se manifesta em justiça. Isaías 3, 9 e o 4, 4. Então, Deus está dando as últimas oportunidades para a humanidade através dessas duas testemunhas, ok? Vamos orar então, vamos pedir a Deus que nos abençoe, lembrando, né, colocar a vida em ordem. Se você está sentindo fraco, desanimado, busque ajuda, busque oração, busque apoio naqueles que estão caminhando firmes na fé, no seu pastor, no seu discipulador, no seu líder. Se você está afastado, volte para Jesus. Jesus está voltando, volte o mais rápido. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso. Entregue o seu coração para Ele e viva em novidade de vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar e abençoar os teus filhos. Pai, nós vimos mais uma parte do estudo do Apocalipse e vimos as duas testemunhas que no meio de tribulação, de trevas, de luta, de problemas, pregando a sua palavra, ensinando. Meu Deus, isso mostra o seu amor, que o Senhor nunca nos abandona e sempre nos dá a oportunidade. Ó Senhor, que nós possamos aproveitar a oportunidade que estamos tendo de estudar a Tua palavra, mesmo que pela internet, que possamos crescer na fé, que possamos confiar cada vez mais no Senhor. Fortalece aquele que está enfraquecido. Senhor, traz de volta aquele que se afastou. Meu Deus, essa pessoa que entrega o coração para o Senhor hoje, que ela possa receber uma nova vida, que ela possa ter o seu nome escrito no livro da vida. Pai, que os teus filhos sejam abençoados, que os lares, as famílias sejam abençoados, guardados do mal, da doença, da praga. Meu Deus, de todo mal nós te pedimos, Senhor, que os teus filhos sejam abençoados em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe vocês, fiquem na paz e, se Deus permitir, nos encontramos na nossa próxima lição. Deus abençoe vocês.